A Bíblia segundo o cientista. Fatos chocantes. Quem foi Nimrod? Este é o canal A Bíblia segundo o cientista, o canal no qual a gente separa fato de fé, crença de ciência e mostra para você o que realmente está escrito na Bíblia. E se alguém realmente quando está citando a Bíblia, está falando alguma coisa que tenha sentido. Vamos lá. Fatos chocantes. Quem foi Nimrod? Bem, Nimrod, ele pode escrever em português, né? Ele tem uma versão para esse nome, né? Nimrod com N antes do R, né? E tem uma versão, né, que está mais próxima da transliteração do hebraico, né? Nimrod, né? Ele coloca um M antes do R, Nimrod. Mas vamos chamar só de Nimrod aqui, né? O Nimrod é mencionado em 4 versículos da Bíblia, todos do Antigo Testamento. O Nimrod não aparece no Novo Testamento. Então nós temos os versos Gênesis 10, 8 e 1 Crônicas 1, 10, que são o mesmo. Tá? Então Gênesis 10, 8 tem: E Cush gerou Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Tá? Esse verso depois ele é repetido no livro de Crônicas. Né? E é repetido porque o livro de Crônicas, né, é um livro histórico. Né? É um livro que está contando ali a história dos hebreus. Então ele tem uma parte que ele vai falar da genealogia, né, dos hebreus, começando em Adão, né, para chegar até nos reis, né, o rei Davi, Salomão e assim adiante. Né, que na verdade é o livro das crônicas, que você conhece na Bíblia, é o livro das crônicas dos reis, né, dos reis de Israel e de Judá. Que ele fala dos 2 reinos que posteriormente, após Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. Houve uma secessão, então aí você tem 2 sucessões de reis. O livro de Crônicas fala sobre essas 2 sucessões de reis, mas ele começa falando, né, da genealogia, então ele repete o versículo de Gênesis 10, 8. Então, na verdade, você tem um verso que é o mesmo. E aí depois, 10, 9, você tem a continuação ali de Gênesis, sobre Nimrod. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E aí Gênesis encerra as informações sobre Nimrod. A gente não sabe mais o que aconteceu com ele. É só isso. Tá? Esses 2 versos são os únicos que aparecem em Gênesis sobre Nimrod. Né? Ele não é mais citado. Aí depois ele só vai ser citado no livro do profeta Miqueias, né, em que está escrito: Esses consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. Então, segundo Miqueias, né, a Assíria é a terra do Nimrod. Então, Nimrod teria sido o fundador da Assíria. E essas são as informações que nós temos sobre Nimrod. Tá? Na verdade, é que assim, está falando sobre as referências ao nome dele, né? Porque a gente tem, na verdade, um relato curto sobre o que o Nimrod fez em Gênesis. Em Gênesis 10, 10 está escrito: E o princípio do seu reino, de Nimrod, foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Babel, né, ou Bavel, no hebraico original, e Acade, vem de Akkad, também no hebraico. Esses 2 nomes, eles são interessantes aqui, porque se referem a regiões históricas bastante famosas e recorrentes, não somente na Bíblia, como na história do Oriente Médio. O que é Acade? Acade pode se referir a Acádia, a cidade que se tornou capital do Império Acadiano, que foi o primeiro império multiétnico conhecido da história. Aqui nós temos uma imagem do Império de Sargão, da Acádia, um dos reis desse Império Acadiano. Então nós vemos aqui que esse império ele chegou a cobrir uma parte da região que hoje é o Iraque, uma pequena parte do Irã também, chegou até as terras que correspondem ao Líbano, um pedaço do sudeste da Turquia. Então, considerando, né, a época, todos os desafios de logística, transporte,
né? Então foi um império bastante grande, o Império Acadiano. E segundo Gênesis, né, o Nimrod, ele teria sido um dos fundadores desse império. Então, o Nimrod, ele teria sido, supostamente, um dos primeiros reis na região da Mesopotâmia. Um descendente de Cã, filho de Noé. Teria sido, na mitologia hebraica, o pai dos acadianos. Também há uma informação, em Gênesis 10, versos 11 e 12, de que Nimrod teria construído Nínive, a capital do Império Assírio. Está escrito: desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote, Ir e Calá e Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Então a Síria, no hebraico Ashur, e a cidade de Nínive, sua capital, Nínive, que são citadas diversas vezes. Os assírios, eles invadiram o território de Israel mais de uma vez, eram inimigos dos israelenses, dos israelitas. A cidade de Nínive também é mencionada, e inclusive no livro de Jonas, do profeta Jonas, há um episódio importante na história hebraica que contempla a cidade de Nínive. E esse, inclusive, é citado no Novo Testamento. Bem, então, Nimrod, segundo esse relato, ele é o fundador dessa cidade. Então, ele é o fundador do Império Assírio. E a partir dessas informações, então, que o profeta Miqueias, deve ter se referido a Nimrod, relacionando ele à Assíria, porque isso está no livro de Gênesis. Então, Nimrod seria o pai dos assírios. Nimrod seria para os acadianos e assírios o que Enéas é para os romanos, segundo Virgílio. Na Eneida, o Virgílio conta que Enéas conseguiu escapar de Troia, e ele, depois de uma grande viagem, uma viagem parecida com a viagem de Ulisses, ou Odisseus, ele chegou até as terras, que depois se tornariam o ponto de origem do Império Romano, e aí ele foi o ancestral de Rômulo e Remo, os dois irmãos que fundaram a cidade de Roma. Então, o Nimrod, ele seria um personagem parecido aqui, seria um grande herói da antiguidade, um grande guerreiro que teria sido o fundador de um grande império. E aí o Nimrod desaparece. Depois dessa informação, que ele fundou, que ele participou da fundação do Império Acadiano, do Império Assírio, não há mais nenhuma referência sobre Nimrod que dê mais informações sobre ele, como viveu, como morreu. O profeta Miqueias, como nós mencionamos, ele faz menção do nome de Nimrod como fundador da Síria, apenas reiterando a crença hebraica no que está escrito em Gênesis 10. Então o profeta não está falando de algo que é assim, totalmente desconhecido, não está revelando, nossa, o profeta revelou aqui que o Nimrod, ele é o fundador da Síria. Não está escrito em Gênesis lá. Então essa informação já estaria supostamente disponível, não só para Miqueias, como para todo mundo, em Israel. Então, voltando aqui, só para citar novamente como que o Nimrod aparece no livro de Miqueias, está escrito: esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. Aqui o Nimrod aparece numa citação que é uma promessa, do profeta Miqueias para os israelitas, de que eles serão livres dos assírios, que os assírios serão derrotados, serão castigados. Então, esse é o Nimrod. Se por acaso você vê alguma obra, filme, série, que tem uma longa história sobre o Nimrod, com uma série de detalhes, esses detalhes provavelmente são inventados, porque se eles forem baseados no que está na Bíblia, não tem muita coisa para contar. Obrigado pela sua audiência, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. Obrigado.